Boa tarde a todos. É um gosto estar aqui, como já foi dito, com tanta gente, uma plateia tão intensa, plateia essa que tenho a certeza absoluta que está replicada lá fora, nas ruas, nas praças, nos bairros. Eu gostava de começar por explicar, porque aqui já foi evocado, eu de facto sou independente. Independente no sentido de que nunca fui inscrita em nenhum partido político. Mas não sou independente no sentido verdadeiro do termo, porque sempre estive nas últimas décadas, digamos nas décadas de maturidade da minha vida, articulada com os ideais do Partido Socialista. Há duas razões de fundo que me trazem aqui. E eu gostava hoje, sem vos ocupar muito tempo, de as explicar, porque essas razões têm a ver também com aquilo que eu acho que é a adesão de outras pessoas a esta candidatura. A primeira razão é o Tiago. O Tiago, um colega meu no Parlamento, que eu conheci há pouco tempo, mas quem tive a honra e o privilégio de admirar, de respeitar pela sua dedicação, pela sua frontalidade, determinação, competência, firmeza e lealdade. E depois o Tiago é uma pessoa que tem uma grande carreira política, no que não é displicente, no caso da candidatura a que ele hoje se propõe. 12 anos na Assembleia Municipal do Porto são algo valioso no sentido de acompanhar, monitorizar, perceber como ninguém e recolher conhecimento acerca do que é a cidade, quais os seus desafios, quais os problemas e, com isso, construir uma proposta sólida, uma proposta alternativa e com visão. E de onde vem essa visão? A visão é a segunda parte da razão de eu estar aqui. Os ideais do Partido Socialista. Esta é uma candidatura do Partido Socialista, que ninguém se esqueça. Este é um momento de união. É um momento de dizer sim, que estamos presentes e eu estou presente. A proposta do Tiago, sendo uma proposta necessariamente crítica, até por os motivos que eu acabei de dizer, porque quem se apresenta a uma candidatura tem que fazer um balanço crítico daquilo que foi até à data o exercício desta presidência que está na Câmara. No entanto, o Tiago tem declarado, de uma forma que eu acho muito importante, pretender fazer uma candidatura não de casos, mas de ideias, de propostas. Uma candidatura que é afirmada pela positiva, uma candidatura responsável que honra a ética socialista. E não faltam ideias ao PS, nem faltam ideias ao Tiago, por isso há muitas propostas a debater e a colocar em cima da mesa. Mas eu gostava de recordar, e por isso tenho aqui alguns apontamentos, uma das questões que nas últimas entrevistas que o Tiago deu, eu achei extraordinariamente relevante. Ele afirmava numa dessas entrevistas que há questões ideológicas de fundo que diferenciam as políticas. Não só diferenciam as políticas nos seus objetivos e metas, como, por exemplo, o direito à habitação, um direito fundamental, que alguns não sabem que é um direito fundamental ou não veem desta maneira, como nos métodos, no modo de construção e participação dos cidadãos na política. Isto é uma questão ideológica. Pode haver crises ideológicas, em particular patentes, naqueles partidos que andam como um sabonete a deslizar entre políticas liberais e neoliberais nos últimos tempos. Mas as ideologias não morreram. As ideologias estão vivas na decisão política, e estão vivas no PS, e estão vivas nas propostas que o Tiago Barbosa Ribeiro tem apresentado aqui. E a construção dessas políticas eu gostava de evidenciar, ainda que já aqui tenha sido feito, algumas das questões que eu considero nucleares e que fazem aquilo que é o cerne de uma postura ideológica. E a primeira questão é exatamente a questão das pessoas. As pessoas, para o Tiago, para nós, são a substância de uma cidade, o seu chão e a sua alma. São a força transformadora de uma cidade. São os atores da história da cidade do Porto, como aqui foi evocado por seu mandatário. E são também aqueles que vão construindo a identidade do Porto continuamente. E é a partir das pessoas, pela força e energia das pessoas, que tudo se realiza. A economia, a cultura, a inovação. Como tal, colocar no centro das políticas as pessoas
com esta concepção é uma marca ideológica profunda. E é isso que o Tiago faz. E há bandeiras neste combate pelas pessoas, corrigindo assimetrias, acabando com as desigualdades. E esses combates e essas bandeiras estão, como aqui já algumas foram anunciadas, a habitação, os transportes, a segurança, a educação, o trabalho, o bem-estar. E uma coisa que parece pequena e que para mim não é, e que está muito presente naquilo que foi o deambular do Tiago durante estes dias, já para a sua pré-campanha, a sociabilidade, o espírito da comunidade, o associativismo, o tecido social e os elos que unem, que agregam as pessoas e fazem uma cidade, lhe dão alma, lhe dão vida, lhe dão coesão. Ora, uma cidade que não cuida das pessoas, que perde pessoas, que perde empresas, que perde massa crítica e produtiva, é uma cidade que se desvitaliza. E tal é o que tem acontecido nos últimos anos, produzindo aquilo que o Tiago tem chamado um donut com o centro vazio. É crucial inverter esta tendência, construir um futuro mais sólido, um modelo alternativo capaz de construir sinergias em torno de objetivos mobilizadores, reforçar a competitividade da cidade, mas fazê-lo da forma socialista, isto é, numa cultura de solidariedade. É urgente um novo posicionamento para o Porto, um posicionamento estratégico, ao nível do país e ao nível internacional, mas também ao nível do território envolvente. Não há um Porto dinâmico sem articulação com a Europa e com as políticas a nível internacional. Não há um Porto operante sem articulação atenta e eficaz com as políticas centrais nacionais, o ambiente, a habitação, a saúde, e em especial no momento crítico de mobilização dos fundos do PRR, como aqui já foi referido por Manuel Pizarro, permitindo não só uma recuperação económica do Porto pós-Covid, mas também um modelo de desenvolvimento económico e social mais resiliente, alternativo, mais sustentável e não exclusivamente cultural, dependente do turismo. Mas não há um Porto reforçado também sem coordenação supranacional das políticas da área metropolitana e uma articulação mais estreita também com os concelhos limítrofes. E o Porto, caros amigos, como todos sabemos, não é só a cidade. O Porto tem de ser uma voz ativa do norte do país, uma voz que não é um protagonista que se autodeclara protagonista, uma voz que é antes uma voz coordenada com outras vozes, uma voz solidária, unida em torno de uma vontade que foi concertada em conjunto. Caros amigos, estas são algumas das ideias-chave que, ao percorrer as mais recentes declarações públicas do Tiago Barbosa Ribeiro, não falo de conversas, falo de declarações públicas, são estas as que eu encontrei. O que eu acabei de dizer não é meu, é do Tiago. Estas ideias corporizam uma visão de cidade e uma proposta programática. E com estas ideias, Tiago, eu estou contigo, eu identifico. E por isso estou aqui, desde já alardeada por pessoas e rostos da sociedade civil portuense, a quem nos une, a todos nós que aqui estamos, o amor pela cidade e um conjunto de valores, os valores socialistas. E são esses valores que reclamam uma alternativa. Reclamam um Porto vivido, um Porto sentido, porque um Porto que tenha sentido. Muito obrigada.